Esse é um vídeo muito especial para mim, porque é um vídeo onde eu vou falar de sinais, de coisas sobrenaturais que aconteceram na minha vida, no meu tempo de espera, relacionados à minha vida sentimental. E se você tá vivendo esse tempo de espera, assiste esse vídeo até o fim, porque eu também quero e desejo muito que você viva esses momentos, que você tenha essas experiências sobrenaturais para poder contar depois no seu testemunho, quando você estiver aí com o seu amado, com a sua amada, vivendo aquele amor maravilhoso que você tanto sonhou e tanto esperou. Acho que eu nunca falei sobre essas coisas aqui, alguma coisa eu posso ter mencionado, mas eu nunca contei exatamente como que as coisas aconteceram. Em breve trarei para vocês uma novidade, vocês poderão entender um pouco melhor de tudo isso e de como foi meu tempo de espera e o meu testemunho. Quando eu comecei a frequentar uma das igrejas que foi onde eu mais fiquei, a Regeneração em Jesus, que eu fiquei por mais tempo, aliás, eu conheci a Bruna. Eu já falei sobre a Bruna aqui várias vezes, que é uma das minhas melhores amigas. E quando a gente se conheceu, a gente estava solteira e vivendo esse tempo de espera. Não me lembro exatamente de que maneira que as coisas aconteceram, mas eu sei que a gente se aproximou bastante. Passado algum tempo, a gente começou a conversar, a contar as coisas que estavam acontecendo na nossa vida, pegar aquela intimidade de amiga. E a gente decidiu fazer uma campanha de 40 semanas. Isso mesmo, 40 semanas, quase uma gravidez. Então seriam aí meses onde a gente estaria orando, intercedendo uma pela outra, buscando a palavra de Deus. E foi a campanha que fez com que a gente se aproximasse. Aliás, a Bruna já tinha uma vida espiritual com Deus há muito mais tempo. Eu que era meio nova, né, no negócio. E a gente fez essa campanha e durante essa campanha Deus falou muito com a gente. E foi durante essa campanha que Deus deu pra gente como promessa na nossa vida sentimental o Salmo 126. O Salmo 126 pra gente já virou assim nosso testemunho de vida. Quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, ficamos como quem sonha. Então nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos de alegria. E se dizia entre as nações, o Senhor fez grandes coisas por eles. Sim, o Senhor fez grandes coisas por nós e por isso estamos alegres. Senhor, restaura nossos cativos assim como renovas as correntes no Neguebe. Os que semeiam em lágrimas colherão com cânticos de júbilo. Aquele que sai chorando a plantar a semente voltará com cânticos de júbilo, trazendo consigo seus feixes. Esse é o Salmo 126 e realmente foi tudo isso que aconteceu na nossa vida. A gente plantou chorando muito, noites e noites que plantamos chorando, mas Deus nos honrou de uma forma extraordinária. E as nações, hoje estou aqui contando para vocês o nosso testemunho através dos meus vídeos e de outras formas. Eu posso contar o meu testemunho e ela contar o dela. E muitas pessoas podem ser alcançadas e inspiradas com a nossa história. Então, essa foi uma das primeiras coisas que aconteceram, assim, o primeiro sinal, assim, que eu acredito que foi um sinal sobrenatural, porque Deus entregou esse salmo pra gente e como uma promessa, a gente tomou posse realmente dele. Tanto que um ano mais ou menos antes de conhecer o Bruno, eu tava bem desanimada, sem esperança. E aí eu decidi tomar posse realmente dessa promessa. Então todo dia antes de dormir, eu pegava o Salmo 126 e lia. Às vezes não tava com vontade nenhuma de ler, eu tava super sem esperança, não queria saber sobre isso, mas eu ia lá e lia. Porque daí a palavra de Deus ia entrando em mim e aquilo ia me resgatando, eu ia lembrando da promessa que Deus me fez, que ainda não se cumpriu, mas se cumpriria. Então todo dia até o dia do nosso casamento, eu li o Salmo 126, mesmo quando a gente estava noivo e namorando, eu continuei lendo todos os dias o Salmo 126. Claro que teve um ou outro dia que por algum motivo eu acabei não lendo, porque eu esqueci, estava muito cansada, fui dormir muito tarde e acabei esquecendo. E aí realmente eu não li, mas acontece, né, gente? Mas todos os dias eu me esforçava para ler o Salmo 126. E aí, desde quando eu comecei esse propósito, um ano depois eu conheci o Bruno. Outra coisa que Deus falou muito, assim, eu não me lembro de que forma, mas em uma dessas palavras que eu
em um desses momentos que eu e a Bruna, a gente estava orando e buscando a palavra de Deus, lendo a Bíblia, Deus colocou no meu coração dia 14 de dezembro. E aí eu enfiei na cabeça que essa seria a data do meu casamento. E aí todo ano eu ficava vendo que ano que dia 14 de dezembro vai cair no sábado. E eu ficava todo ano lendo lá. E aí eu falava, ó, ano que vem, então eu tenho um ano pra conhecer. Ano que vem eu vou casar com meu esposo. Ano que vem eu vou me casar. Aí passava e nada. Eu falava, ai meu Deus, agora eu vou daqui 4, 5 anos. E eu ficava fazendo essas contas. É antigo, gente, 8 anos de espera, então, ó, eu fiquei esperando. Dia 14 de dezembro, sábado, num sábado, dia 14 de dezembro chegar. Aí conheci o Bruno. A gente se conheceu um ano antes de cair no ano que hoje seria, no caso, esse ano, né? De 2019. 14 de dezembro desse ano vai cair num sábado. Então, assim, na teoria era pra eu estar me casando neste ano, dia 14 de dezembro. Mas, se eu fosse me casar esse ano, eu ia ter que namorar com o Bruno 2 anos, e a gente ia ter que ficar namorando, ficar noivo 2 anos pra poder casar só esse ano. E eu tava num tempo muito difícil, eu tava muito estressada, e namoro à distância não é fácil, a gente só conseguia se ver durante o final de semana e era coisa assim muito rápida. Então não é fácil, fora o gasto que a gente tem, né? E, gente, é difícil, é muito difícil. Aí foi quando eu comecei a orar, assim, e aí, Deus? Bom, esse ano de 2018, né? Dia 14 de dezembro não vai cair num sábado, mas vai cair numa sexta-feira. Então dá pra casar no civil na sexta, porque o importante é dia 14 de dezembro, não ser sábado. E aí no sábado a gente se casa no religioso. E foi o que aconteceu. Eu fui conversar com o Bruno, a gente ainda não tinha marcado data de casamento, mas a gente ficava naquela, vamos casar daqui 1 ano, vamos casar daqui 10 anos. Aí teve um dia que eu falei assim, não dá. Quando a gente vai casar? Foi mais ou menos assim. Eu só quis deixar as coisas bem claras, porque eu ficava muito confusa. Às vezes ele dava a entender que queria casar logo, às vezes ele dava a entender que queria demorar pra casar. Então eu comecei a ficar muito confusa, eu não sabia o que esperar. E mulher é assim, mulher quer as coisas claras, principalmente sobre casamento. Aí a gente conversou e aí um tempo depois eu fui contar pra ele sobre essa questão de 14 de dezembro. E aí a gente foi fazendo as contas, aí a gente falou, a gente tem pouquíssimo tempo, né? Tipo, uns 8 meses aí pra organizar tudo e tal. Mas o Bruno entendeu que eu creio que era um propósito de Deus na minha vida. E ele fez o possível para que desse certo e a gente batalhou para que dia 14 de dezembro a gente se casasse. E foi o que aconteceu. Graças a Deus deu tudo certo, Deus nos honrou muito. E aquilo que a gente achava que era impossível, Deus fez se tornar possível. Outra coisa também, assim, não é um sinal sobrenatural, mas era uma certeza muito grande que eu tinha. Eu tinha muita certeza de que a pessoa que Deus tinha pra mim, eu ia conhecer pela internet. Eu tinha muita certeza, eu tinha uma convicção muito grande que eu cheguei a falar isso pra minha mãe, porque minha mãe ficava muito brava. Porque eu ficava muito na internet, muitas amizades na internet, depois ainda eu comecei a estudar espanhol, praticar idiomas, então eu conversava com muita gente pra praticar o idioma, e aí minha mãe ficava preocupada, não queria que eu ficasse conhecendo pessoas pela internet, porque era perigoso e tal. Eu falei assim, mãe, coloca uma coisa na sua cabeça. O meu futuro esposo eu vou conhecer pela internet, então aceita. Ela pode não lembrar disso, mas eu lembro muito bem que uma vez eu falei isso pra ela, porque eu fiquei muito irritada. As pessoas ficavam bravas comigo porque eu não saía da internet, mas eu tinha muita certeza de que era na internet que eu ia conhecer. Porque, gente, eu era muito caseira, eu não saía muito, e eu sou muito de internet, né? E aí era muito mais fácil eu conhecer uma pessoa pela internet do que pessoalmente, porque eu não dava muita oportunidade para conhecer pessoalmente, entendeu? Então, assim, além dessa certeza, essa convicção que eu tinha, era uma coisa meio que óbvia, né? A chance de eu conhecer alguém na internet era muito maior. E foi assim que aconteceu. Vou deixar todos os vídeos que eu conheci o Bruno, do nosso casamento, eu vou deixar tudo aqui no link, aqui embaixo para vocês verem, quem não viu. Outra coisa também, essa também ficou um pouco sem graça de falar, porque eu não posso falar muito sobre a situação, né, gente? Porque, enfim, não é minha vida, mas quem conhece a história, quem conhece ele, sabe, vai entender melhor. Mas assim, nesse tempo que, um pouco antes de eu e a Bruna a gente começar essa campanha de 40 semanas, eu tinha
começado uma campanha de 15 dias pela minha vida sentimental. E nessa campanha, as palavras que Deus me deu, tudo que eu fui entendendo que Deus estava me falando, era sobre uma pessoa que não estava fazendo a vontade dele. E eu sentia muita necessidade de orar para Deus afastar qualquer mulher que não fosse eu da vida dele. Eu sentia muita necessidade de orar por isso. E eu orava para Deus tirar toda a Dalila de perto dele, toda a Jezabel. Eu orava assim. Enfim, eu achava que ele estava namorando com outra. E realmente, nesse ano que eu estava orando por isso, ele estava namorando com outra pessoa, que foi esse relacionamento longo que ele teve. Que eu não vou entrar em detalhes, mas é tudo que vocês precisam saber. Foi um relacionamento longo e nessa época eles estavam namorando. Ai, complicado. Mas assim, hoje estamos aqui, né? Outra coisa que Deus falava também pra gente era que isso, durante todo esse processo de espera, durante todas as orações, campanhas que a gente fez, que foram muitas, Deus falava que a gente ia viver uma história muito parecida, que seria uma história extraordinária e que muitos iam ficar assim. E realmente, gente, tanto eu quanto a Bruna conhecemos eles, o meu esposo, né, agora, e o noivo da Bruna, conhecemos no mesmo aplicativo, no Amino Cristão, namoramos, noivamos e casamos praticamente no mesmo tempo, em menos de um ano, e o detalhe principal, nos casamos no mesmo dia 14 de dezembro, e não foi combinado, não foi porque, ela casou, também vou casar, não, aconteceu. Deu certo de casar no mesmo dia e, sei lá, acredito que foi plano de Deus. Realmente, agora só falta engravidar no mesmo dia. E a última coisa que eu tinha muita certeza é que na minha igreja, na Regeneração em Jesus, na minha antiga igreja, eu sempre ouvia falarem e me falavam que a pessoa que Deus tinha pra mim tava lá dentro. Não é profecia, é porque era o entendimento deles. Eles acreditavam que a pessoa tava lá. Mas eu tinha muita certeza de que não tava. Eu falava, eu sei que ele não tá aqui. Meu futuro esposo não vai sair daqui. E realmente não saiu. Ele veio de outra igreja. Eu era da Regeneração, ele era da Assembleia. Na verdade, quando eu conheci ele, eu tava na congregação. Diferença, né? Mas ele era da Assembleia e agora nós estamos indo na Batista Urbana. Acho que assim, o que eu lembro mais ou menos as coisas mais marcantes foram essas. Teve também visões que Deus me deu, que eu acho que eu já falei aqui. Se eu não falei, eu ainda vou falar, calma. Mas visões espirituais que eu creio que Deus me deu e que realmente aconteceu e que eu me apeguei, e todas essas coisas serviram para que quando eu conhecesse o Bruno eu tivesse certeza de que era da vontade de Deus, porque aconteceram antes de eu conhecer o Bruno. Então quando eu conheci, eu só fui encaixando, né, montando o quebra-cabeça. E eu espero que seja assim também na sua vida, você que tá esperando em Deus, você que tá solteiro aí, tenha experiências com Deus, busque a Deus em todo tempo, no seu tempo de solteiro, porque quando a gente se casa, a gente perde um pouco dessa liberdade, não tem mais tanto tempo assim, mas busque a Deus, que você vai ter muitas experiências, Deus vai falar com você, porque aqueles que o procuram, o encontram. Então Deus vai falar com você, Deus vai te dar muitas experiências maravilhosas, e você vai poder também contar, pode não ser no YouTube, mas você vai poder contar para muitas pessoas, onde você for, você vai poder contar o seu testemunho e as experiências sobrenaturais que Deus deu para você.